Escalar a receita de forma sustentável é o grande desafio de qualquer profissional de CS, CX, vendas e dos empreendedores também. Todo mundo deixa de lado a parte, no meu ponto de vista, mais óbvia e mais fácil de fazer, que é potencializar a receita na base de clientes. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como criar mais movimentos de expansão de receita na sua base de clientes, com seus clientes de toda a tua base aí. E mais, vou trazer alguns KPIs, cases de sucesso do mercado para você aprender ainda mais. Bora lá? Porque priorizar a expansão na base de clientes. Quando a gente fala de crescimento, geralmente a gente pensa em vendas. Né? Então a gente pensa em vender mais, a gente pensa em marketing, que é um novo canal de vendas, em contratar novos vendedores. Só que tem um estudo de Harvard que diz que é muito mais fácil a gente vender para a base de clientes do que para um cliente de fora. É 60% a 70% a probabilidade de você vender para a base do seu cliente e de 5% a 20% de você vender para um cliente que ainda não está na sua base, né, para um novo cliente. Então isso evidencia um poder de vender ainda mais para a base já conquistada, evidencia realmente esse potencial de receita que está aí, um dinheiro pegando fogo em cima da sua mesa e você não consegue agarrar ele, você não consegue aproveitar essa grande oportunidade que tem no seu negócio. E aí eu tô falando assim, pô, eu tenho um varejo aqui, Diego, o que eu faço? Fazer uma venda casada, né? Você conseguir fazer um cross ali na própria loja, né? Colocar aquela famosa meia no final da compra ali de roupa, você conseguir colocar um novo produto, um produto às vezes mais caro, como Netflix, Spotify faz com a gente, dentro do seu negócio também. Então a gente está falando de explorar um pouco mais o potencial que o seu cliente traz, vendendo outros produtos, vendendo um plano melhor, né? Vendendo algo um pouco mais caro, às vezes algo com um tempo de vida mais longo para que o seu cliente conquiste mais sucesso com o seu negócio e você também consiga explorar o total potencial de receita que a tua base tem. Hoje no Brasil e no mundo, né, a gente tem empresas aí que conseguem explorar de 20% a 40% esse potencial, mas temos aí empresas que dentro do faturamento 80% está na base do cliente. Né? Então só 20% vem de novas receitas, de novos clientes que estão entrantes ali naquele mês e 80%, 70% vem de clientes que já estão na base. Então, quando a gente olha para vendas, a gente está olhando só em colocar um cliente para dentro. Quando a gente olha para a receita, a gente deve olhar para a base de clientes. E é ali que está o grande potencial. Né? A gente transformar, se você está com 60% da sua receita na sua base de clientes, como que a gente transforma em 65%, em 70%, em 75%, para que a gente tenha um negócio cada vez mais escalável, mais sustentável e mais previsível. Né? Então, como que eu vou prever a receita que eu vou ter daqui 2, 3, 4 meses? Cuidando bem, tendo uma ciência, conseguindo gerenciar bem a sua base de clientes. Né? Clientes que retornam, clientes que compram novamente, pessoas que você fideliza, geralmente é o que traz o crescimento escalável e estável para o seu negócio. Para você conseguir dormir tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira sabendo que você vai conseguir pagar as contas do mês que vem. E vou te trazer aqui alguns dados que comprovam esse impacto. Né? O livro Marketing Metrics, ele mostra pra gente que empresas que são efetivas em cross-sell e upsell podem aumentar sua receita em até 30%. Então é isso que eu estava te falando. Eu tenho ali 50% da minha receita vem da base de clientes, por que a gente não transforma isso em 70% sem deixar de vender para aqueles novos clientes que a gente já faz, a gente tem uma receita incremental. Em mercados B2B, tem estudos que apontam o seguinte fato: clientes existentes representam cerca de 65% da receita total e os mais fiéis gastam até 3 vezes mais do que outros clientes. Aqui na CS Academy a gente já chegou em mais ou menos 85%, 90% da nossa receita total vinda de clientes da base. Né? Então estamos há 8 anos no mercado, então tem uma base ali muito fiel que está com a gente sempre e um incremental de 10% sempre, olhando sempre para o longo prazo. Né? Então eu estou vendendo para clientes que eu espero que eles fiquem a longo prazo e quando eu tenho a oportunidade de transformar um cliente que me paga ali R$100 em um cliente que paga 500, o de 500 um que paga 1.000 e o de 1.000 às vezes levar para a empresa dele, a gente ter ali uma receita recorrente de 10, 15, 20 mil, é aí que está o segredo de um negócio saudável, de um negócio escalável no longo prazo. Então, como que a gente mensura o nosso negócio? Como que a gente mensura a receita do nosso negócio? Olhando muito para o potencial de crescimento que eu tenho em todo o meu negócio. Você vai fazer a seguinte conta: a receita total do meu negócio é igual à receita de novos clientes, né? Então, se o seu cliente paga mensal, ali você vai somar a receita nova mensal, né? Aquela mensalidade ali,
com a receita de expansão, então quanto você está vendendo a mais dentro dessa base de clientes, mais a receita negativa, a receita que está saindo. Então a gente começa a entender qual é o potencial que a gente tem, porque a receita mensal ela pode estar menor do que ela tem potencial de crescimento, a receita que a gente pode estar perdendo muito mais do que a gente deveria perder, né? E quando a gente começa a olhar mais para o cliente, a gente tem uma oportunidade muito maior de gerar mais receita para o nosso negócio. Então, um cliente que ele não volta mais, um cliente que cancela, um cliente que sai ali como detrator, de fato ele é um cliente que deixou de nos pagar novos meses, né, de comprar outros produtos nossos. Então, quando a gente é mal atendido, a gente nunca mais volta naquele estabelecimento. É isso que acontece também com o nosso negócio, com o nosso dia a dia, com a empresa que a gente trabalha, né? Às vezes a gente trata mal o cliente, às vezes o cliente tem uma infelicidade aí de lidar com alguém que não estava no bom dia e ele nunca mais volta e a gente deixa de receber não só aquele primeiro mês, como vários meses de produtos que ele ia comprar, de receita recorrente que ele ia pagar e de mensalidades, né, que ele estava disposto a pagar ali para a gente por muito mais tempo. Bom, e para consolidar, eu quero passar para vocês estratégias práticas para você expandir a receita na sua base de clientes. Primeira delas, entenda profundamente o cliente, comece a entender a sua base de clientes. Segmente ela, comece a entender quais são os perfis, idade, cargos, né, das pessoas que realmente assinam o contrato, das pessoas que estão ali como cliente de fato, né, decisor. E você começa a entender cada vez mais esse perfil, você vai perceber que tem grupos ali que tem muita coisa em comum. Segundo ponto, segmente com bastante inteligência, né? Então você vai pegar esses grupos que eu falei no primeiro ponto e realmente criar clusters onde cada um deles você vai ter uma ação diferente, você vai ter uma forma diferente de atender, você vai ter um canal diferente para atender, você vai ter uma tratativa diferente porque um paga mais, outro paga menos, você vai ter uma tratativa diferente porque um está numa região do país que tem várias particularidades, outro está em outra região, ou um é do mercado farmacêutico, o outro é do mercado de varejo, então você vai começar a entender quais são as particularidades e aí você vai ter um modelo de atendimento mais adequado para esse negócio. Terceiro ponto, crie narrativas personalizadas, né? Então você não vai falar com uma pessoa de 65 anos da mesma forma que você fala com um jovem de 25. Então como que você vai criar essas narrativas, esses modelos de comunicação, esse storytelling de geração de benefícios através do seu produto, né? Então você precisa realmente montar uma narrativa mais personalizada para o seu negócio. Quarto ponto, habilite times com processos e ferramentas. Então você precisa construir um time preparado para aquele tipo de negócio, para aquele produto que você está vendendo e também para aquele tipo de cliente que ele vai atender. Então não adianta você ter um produto mega caro, né, com um valor ali super alto, com uma pessoa super sênior lá do outro lado do cliente e você colocar um recém-formado na faculdade. Você precisa colocar de fato uma pessoa que vai conseguir conversar no mesmo nível com o seu cliente para gerar cada vez mais valor e ter realmente uma pessoa que entenda tanto do seu negócio quanto do negócio do cliente também. Esses pilares não só vão aumentar a previsibilidade de receita, como também vão aumentar um pouco mais o brand equity, né? Então, como as empresas, as pessoas veem a sua marca, né? A gente se lembra muito das experiências de todo lugar que a gente vai e a ideia é que você crie isso também para o seu cliente e isso tem como uma consequência o upsell e o cross-sell, que é esse aumento de receita dentro da base de clientes. E além disso, você com certeza vai ter muita indicação. Então você vai expandir diretamente com essa base e também trazer novos clientes, porque você está fazendo um ótimo trabalho com ele. Bom, e agora eu quero trazer para você algumas métricas que você precisa acompanhar para ver se a sua estratégia está dando certo. Primeira delas, expansão de receita. Então, como você mensura a expansão da sua receita? Se eu, como a Access Academy, trabalho com mensalidades, eu preciso entender o quanto que está aumentando o meu MRR, que é a receita recorrente mensal. Então, a gente começa a entender que a minha receita recorrente mensal saiu de 100 mil para 105 mil, para 110 mil, para 120 mil, e isso é um aumento de receita por conta dessa expansão. Agora, se você não é recorrente, é feito de projetos, compras pontuais, de contratos pontuais, você precisa entender em qual período de tempo você vai mensurar isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui contratos anuais, então preciso entender se o meu contrato de 100 mil de 2025 em 2026 virou 110, 120 mil e isso vai ser uma expansão de receita na minha base de clientes também.
Segundo ponto, taxa de expansão. Então, qual é a porcentagem de expansão que você gerou dentro da sua carteira, ou dentro da base de clientes que você tem? Então, se a minha carteira tem R$1 milhão, quanto que no final do período eu gerei de expansão? Né? Se foi 5%, 10%, 15%. Terceira métrica, o NRR, Net Retention Rate, ou seja, qual é o gap de crescimento que eu tive dentro da minha base de clientes. Porque você tem aqui R$100 mil, se você perdeu 5 mil e ganhou 10 mil, você teve o Net Retention Rate de 5% positivo, porque você perdeu 5 e você ganhou 10. Então 10 menos 5 vai ficar 5 no final das contas. Ou pode ser negativo também, o meu NRR foi de menos 7%, menos 2%, menos 3%. Então depende muito do seu potencial de expansão, menos a sua perda, né? O quanto que os clientes estão saindo mês a mês. Um quarto ponto que eu indico fortemente para você mensurar, principalmente quando você está sendo um pouco mais proativo nesses modelos de expansão de cross-sell e upsell, é você mensurar a taxa de conversão, com quantos clientes eu vou falar esse mês e qual foi a minha taxa de conversão, porque nada adianta eu estar ali falando com 1 milhão de clientes e eu estar convertendo 2, 3 clientes, né? Então a ideia é que a gente consiga acompanhar e a gente coloque realmente metas em cima disso. Então se eu tive uma taxa de conversão de 3%, mês que vem eu preciso otimizar meus processos, treinar melhor meu time para alcançar 4, 5% de taxa de conversão e aí você vai conseguir mensurar um pouco melhor a tua operação. Então se você é líder, gerente, coordenador ou até mesmo CSM, tem uma carteira de clientes, ou até um empreendedor, está aí esses 5 passos que para mim, se você souber fazer, você vai aproveitar muito, você vai deixar de ter uma expansão, cross-sell, upsell, vendas na base de forma passiva, só acontece na hora que o cliente quer e começa realmente a ser proativo, ser propositivo para que essa expansão ocorra. E eu tenho certeza que a sua receita, a receita total, global da empresa que você trabalha, vai potencializar muito mais. E você vai conseguir pedir aquele aumento maroto ali para o seu chefe, você vai conseguir chegar com ele ali com uma abordagem um pouco mais tranquila. E se você é empreendedor, com certeza você vai gerar muito mais receita de forma muito mais escalável, com menos custo, né? Porque investir em marketing e vendas não é fácil e eu tenho certeza que tem muito dinheiro na mesa aí na sua base de clientes. Beleza? Se você gostou, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e comenta aí se você já faz expansão na sua base.